Olá, meus queridos alunos aqui do projeto Oráculos Concursos. Mais um vídeo sobre os comentários das questões desta feita de Direito Civil, tá? Então vamos lá, sem perda de tempo, vamos começar a aula de hoje. Vem comigo, tá aí o nosso slide com a primeira questão. Primeira questão que diz o seguinte: consoante o posicionamento do STJ, a anulabilidade do negócio jurídico. Item A. Aproveita unicamente aqueles que a alegarem, não podendo, em nenhuma hipótese, olha aí a assertiva, em nenhuma hipótese, ser estendida a terceiros. Assertiva errada. Pessoal, presta atenção aqui, porque o STJ, interpretando o artigo 177, 177 do Código Civil, que regulamenta a matéria, ele entendeu o seguinte: não, veja, realmente existe esta regra, que é a alegação da anulabilidade só pode beneficiar quem alegar, né? Ou aquelas pessoas que alegarem, não podendo ser estendida a terceiras pessoas, salvo nos casos de solidariedade e indivisibilidade, né? Então, excepcionalmente, pode sim ser estendida a terceiros, tá? Então, errado o item A, vem comigo, vamos para o item B. Item B que diz o seguinte: a anulabilidade pode ser invocada como matéria de defesa, não dependendo do ajuizamento de ação desconstitutiva específica, assertiva, correta, e isso aqui é o posicionamento do STJ. Veja, o STJ tem um entendimento que a anulabilidade do negócio jurídico, obviamente que pode ser alegada por meio de uma ação específica, que é a chamada ação anulatória, tá? Para você alegar anulabilidade do negócio jurídico quando este, obviamente, é inválido por essa espécie de invalidação do negócio. Beleza. Agora, o STJ tem um posicionamento que a anulabilidade do negócio pode ser alegada via exceção, ou seja, matéria de defesa, como, por exemplo, em uma contestação. Então, pode sim ser alegada excepcionalmente em matéria de defesa, tá? Por isso, o acerto aí da nossa assertiva. Então, se alguém ajuiza te cobrando, por exemplo, um adimplemento de um negócio jurídico e você entende que aquele negócio é anulável, você pode apresentar na sua contestação a anulabilidade do negócio, tá? Vem comigo, tá aí o item C de casa, que diz o seguinte: deve necessariamente ser alegado em procedimento próprio, a fim de que possa ter efeito após o trânsito em julgado. Não, né? Acabamos de ver que, obviamente, pode ser ajuizada com matéria de defesa. Agora, a anulabilidade, como regra, não tem efeito antes de julgada por sentença, mas não precisa ser após o trânsito em julgado, né? Até porque os seus efeitos são ex nunc, né? Vale da sentença para frente, tá? Os efeitos pretéritos do negócio anulável são preservados. Então, vem comigo, vamos para o item D, que diz o seguinte: pode ser alegada pelos sujeitos da relação jurídica ou por terceiros que eles sejam estranhos. Aí não. Veja, a alegação é diferente. A anulabilidade pode ser alegada apenas e tão somente pelas partes envolvidas no negócio, diferentemente da nulidade, que pode ser cognoscível, reconhecida de ofício pelo magistrado ou a requerimento de qualquer interessado, tá? Então não precisa ser parte, precisa ser interessado. Para nulidade, na anulabilidade, apenas a requerimento das partes envolvidas no negócio. E por último, pode ser pronunciado de ofício pelo magistrado errado. Acabamos de ver aqui, acabei de dizer para você que a nulidade é cognoscível de ofício pelo juiz, a anulabilidade não. A anulabilidade não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, depende de alegação de uma das partes envolvidas no negócio. Beleza? Ótimo. Então, primeira questão, B de bola. Vamos avançar, deixa eu voltar aqui,
Vamos para a segunda questão. Segunda questão diz o seguinte: no que se refere prescrição e a decadência em desfavor de um indivíduo de 17 anos, veja a idade dele é 17 anos de idade, assinale a opção correta. Aqui, pessoal, ele quer que você tenha conhecimento das hipóteses de impedimento e de suspensão da prescrição. Eu estudo com os alunos no curso teórico as 10 hipóteses de impedimento e suspensão, subdividindo as 10 hipóteses em 3 grupos, né? 3 grupos que seguem uma lógica própria. O segundo grupo é aquele grupo que visa tutelar, proteger certas pessoas. Certas pessoas, em razão de uma característica que lhes é inerente ou em razão do desempenho de uma atividade por elas praticada, são protegidas por lei. Isso acontece, por exemplo, com os absolutamente incapazes. Contra absolutamente incapaz, os menores de 16 anos não corre nem prescrição e nem decadência, porque eles estão expressamente consignados nas hipóteses de impedimento e suspensão da prescrição, e em relação à decadência, você tem que seguir uma regra. Qual é a regra? Via de regra, as hipóteses que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição não se aplicam à decadência, com uma única exceção, é exatamente esta, contra os absolutamente incapazes. Então, contra absolutamente incapaz, não corre nem prescrição, nem decadência, é a única hipótese, não esqueça disso, daí a sua incidência em prova. Só que o nosso amigo aí da questão, ele não tem 16 anos, né? Ele não tem idade inferior a 16 anos, ele já tem, ao contrário, 17 anos. Então, ele é relativamente incapaz. Não há nenhum impedimento ou suspensão de prazo pressional e muito menos decadencial em relação aos relativamente incapazes. Então, com base nisso, vamos analisar as assertivas. Vem comigo, o item A diz o seguinte: correm normalmente os prazos pressionais, mas não os decadenciais. Está aqui o erro, né? Corre normalmente o prazo pressional, mas também corre o prazo decadencial. B de bola. Os prazos pressionais somente se iniciam quando o indivíduo completar 18 anos de idade. Não. Veja que ele deixou de ser absolutamente incapaz, já se inicia o prazo pressional. E isso acontece quando ele completa 16 anos e não 18 anos, como diz a assertiva. C de casa. Adota-se, tanto para os prazos pressionais quanto para os decadenciais, o prazo de 10 anos. Não há esse prazo. Não corre os prazos pressionais nem decadenciais, está errado, corre. E o item E, correm normalmente tanto os prazos pressionais como os decadenciais. É a nossa assertiva, é de elefante, beleza? E aí, a gente já pode ir para a terceira questão. Mas, antes de eu resolver aqui a terceira questão com vocês, chegamos mais ou menos na metade do vídeo. Então, se você chegou até aqui, não esquece de deixar o teu like, compartilhar esse vídeo e este nosso projeto Oráculo dos Concursos com os teus amigos, né? Deixa aí os teus comentários, deixa o teu elogio, a tua crítica, eventualmente, deixa nos comentários a sugestão de aula que você deseja ver aqui no nosso canal. E, pessoal, esse projeto Oráculo dos Concursos, para quem ainda não conhece, é um projeto inteiramente gratuito que eu montei aqui com os alunos, os meus queridos alunos, e para você fazer parte dele, você precisa duas coisinhas só. Entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, corre, porque ele está encerrando, está fechando, tá? E se inscrever no nosso canal do YouTube. Eu coloco no grupo as questões para você resolver, estilo simulado, e no dia posterior eu comento aqui no nosso canal do YouTube. Projeto fantástico, você não pode perder. Tenho certeza que ele vai ajudar muito vocês, tá? Esse projeto envolve todas as disciplinas que eu leciono: civil, processo penal e constitucional. 4 matérias que vão estar em qualquer concurso de tribunal, você não pode perder.
Beleza? Vem aqui comigo e não esquece do like, pelo amor de Deus. O número de like está muito baixo. Conto com vocês. Vem comigo. Vamos para a terceira questão. Terceira questão diz assim: a respeito de responsabilidade civil, assinale a opção correta. E tem A. O menor de 18 anos de idade responde pelo prejuízo a que der causa, mesmo que para isso tenha de entregar a totalidade de seus bens. Assertiva é errada, pessoal. Preste atenção aqui que é o seguinte: cuidado, porque muita gente imagina que o menor, ou, para falar mais genericamente, o incapaz, de qualquer maneira, não tem responsabilidade civil. Tem sim. A responsabilidade civil do incapaz, ela existe. Todavia, ela será sempre subsidiária e não integral, tá? Então, note, o incapaz, ele só responde subsidiariamente. Em primeiro lugar, você deve demandar os responsáveis, pais ou tutores ou curadores. Estes só vão poder se exonerar da responsabilidade alegando e provando que não têm responsabilidade no caso concreto ou eles não dispõem de meios suficientes para pagar a indenização. Só assim é que o incapaz irá responder. Mas mesmo nas hipóteses que ele será obrigado a responder, o juiz fixará a indenização não pela extensão do dano causado, mas de forma equitativa, impondo naquela fixação do valor o seu posicionamento pessoal de justiça. Então, o magistrado está autorizado por lei para decidir de forma equitativa. Mas, mesmo assim, o incapaz só vai responder se esta quantia não puder privá-lo e aos que dele dependam do necessário para a sua sobrevivência. Portanto, se tem que entregar a totalidade dos bens, está errado, assertiva, como eu acabo de explicar, beleza? Vem comigo, vamos para o item B de bola, que diz o seguinte: considere que Pedro tenha sido emancipado por seus pais. Então, ele foi emancipado pelos pais, ocorreu aqui a chamada emancipação voluntária, tá? Voluntária. Logo após ter atropelado Joana, que faleceu em decorrência do atropelamento. Nessa situação, os pais de Pedro não respondem solidariamente pelos atos por ele praticados. Está errado. Respondem sim, tá? Então, assertiva aqui, ó, errada, né? Errada, assertiva, B de bola. Então, vem aqui comigo, por favor. Deixa eu colocar aqui para você me ver e também ao enunciar. Existe uma única hipótese em que a solidariedade na responsabilidade civil dos pais e do incapaz. Isso em consonância com a doutrina majoritária, bem como com a posição do STJ. Veja, como eu disse há pouco para vocês, a responsabilidade do incapaz, como regra, é subsidiária. Todavia, se os pais outorgam a seus filhos menores emancipação voluntária, que é aquela outorgada pelos pais voluntariamente, né, aos seus filhos com idade inferior a 16 anos, ou melhor dizendo, é aquela outorgada pelos pais a seus filhos com idade de pelo menos, né, 16 anos, não esqueçam vocês que neste caso haverá uma responsabilidade solidária dos pais e do incapaz, porque eles assumiram o risco do filho incapaz, sendo emancipado, praticar uma conduta e, com isso, danos a terceiras pessoas. Beleza? Então, cuidado, só existe essa hipótese. Vem comigo, vamos para o item C de casa. A indenização mede-se sempre pela extensão do dano causado. Errado. A regra é esta: a indenização é calculada pela extensão do dano causado. Ou seja, mensura-se a extensão do dano e o juiz, com base nisso, fixa a indenização. Essa é a regra que comporta, contudo, algumas exceções. Uma primeira, eu já falei aqui, que a indenização a ser paga pelo incapaz não é mensurável através da extensão do dano, e sim por um juízo de equidade do magistrado, tá?
Isso também vai ocorrer em outras situações. Quando houver, por exemplo, uma grande desproporção entre a conduta do agente e o dano causado, o juiz também fixará a indenização de forma equitativa, não pela extensão do dano causado. Bem como na indenização por dano moral também não se calcula pela extensão do dano causado. Diz os tribunais superiores que o juiz vai fixar, e somente o juiz tem essa atribuição de fixar a indenização por indenização de dano moral, tá? Fixar esse valor, desde que ele siga dois parâmetros. Esse valor tem que ser um valor módico que não represente enriquecimento sem causa da vítima e deve ser calculado segundo alguns fatores que a jurisprudência determina. Beleza? Então, errada a assertiva C, vamos para a assertiva D de dado. A assertiva D, pessoal, diz o seguinte: considere que Miguel, menor emancipado voluntariamente, menor emancipado voluntariamente pelos pais, dirige o carro de João quando colidiu com o portão da casa de Maria. Então veja que houve uma colisão causando prejuízo a Maria. Nessa situação, são solidariamente obrigados a reparar os danos causados a Maria, o menor, seus pais e o proprietário do veículo. Assertiva correta, né? Veja, aqui, pessoal, perceba você que há um enquadramento daquela situação que eu falei há pouco. Existe uma exceção em que os pais respondem solidariamente com seus filhos menores, né? Seus filhos incapazes, que é quando eles concedem emancipação voluntária. Lembrando que na emancipação voluntária, ambos os pais conferem emancipação diretamente no cartório a seus filhos com pelo menos 16 anos de idade, através de instrumento público. Eles assumem, portanto, o risco do incapaz, do filho incapaz, causar um dano à terceira pessoa. Por isso a obrigação é solidária. No exemplo aqui, o proprietário do veículo emprestou o veículo ao menor, mesmo emancipado, mas emprestou o veículo, também responderá de forma solidária. Beleza? Vem aqui comigo, por último, o item E, para que aquele que praticou ato ilícito esteja obrigado a reparar o dano, basta que seja demonstrado o dolo, assertiva errada. Em verdade, quando se fala de responsabilidade civil, a necessidade da presença dos chamados elementos de responsabilidade civil. São três. Em primeiro lugar, não esqueça, em primeiro lugar, a conduta humana. Comissiva, omissiva, dolosa ou culposa, mas tem que ter conduta humana. Essa conduta humana tem que causar um dano. Então, o elemento essencial é o dano. E, ligando a conduta ao dano, o nexo causal. Esses são os elementos indispensáveis para se falar em responsabilidade civil. Dolo ou culpa são elementos da responsabilidade subjetiva, né? Mas lembrando que na responsabilidade civil objetiva independe de análise de dolo, beleza? Então tá aí a nossa terceira questão, D de dado. Vamos para mais uma. Vamos para a quarta questão, meus caros. Na quarta questão, questão de direito de família, muito interessante, por sinal, diz o seguinte: decretado o divórcio sem a realização da partilha dos bens comuns, então houve um divórcio, e não houve, veja, sem a realização da partilha, não houve partilha. Subsiste um acervo patrimonial indiviso. De acordo com o entendimento do STJ, o direito à partilha. Pessoal, presta atenção aqui. A partilha dos bens comuns decorre da dissolução do casamento. E o casamento só é dissolvido em duas situações atualmente. Ele é dissolvido em razão do divórcio ou da morte. É por isso que na morte, quando alguém, um dos cônjuges, falece, há necessidade de se realizar a partilha antes da sucessão. Por isso que a partilha segue o regime de bens escolhidos entre os cônjuges, tá? Então veja, essa partilha deve advir da dissolução do casamento, ou pelo divórcio ou pela morte de um dos cônjuges. Tranquilo? Agora, presta atenção que a nossa legislação, em momento algum,
submete a realização da partilha em prazo a um prazo prescricional ou decadencial. Não submete nesse caso, o STJ reconhece que a partilha é um direito potestativo do cônjuge. Todavia, não é submetido a nenhum prazo decadencial. Ora, se é um direito potestativo, não há prazo prescricional. E na minha aula de pressão e decadência, eu explico aos alunos que o direito potestativo pode ou não ser submetido a um prazo decadencial. No caso do divórcio, não há prazo decadencial, né, para a realização da partilha. Portanto, segundo o entendimento consolidado no STJ, a partilha não é submetida a nenhum prazo, seja ele prescricional, seja ele decadencial. Com base nisso, vamos analisar as assertivas. Vem comigo, está aí o item A, prescreve em 10 anos, está errado, não prescreve nada. E não decai, por isso que o item B também está errado. Prescreve em 10 anos, e o item C está errado também. Decai do mesmo modo. E, por último, item E, não se sujeita a prazos extintivos de prescrição ou decadência, é a nossa resposta. Veja, antes dessa aula, caindo uma questão dessa em prova, você poderia ficar numa dúvida. Agora que você sabe, facilita muito a vida. Daí a importância de estudar por questões, né? Vem comigo, vamos avançar. Deixa eu voltar aqui à tela. Está aí a nossa quinta questão. Outra questão boa, questão de direito das sucessões. Diz a quinta questão o seguinte: de acordo com a jurisprudência do STJ, a legítima. Ora, para responder essa questão, você precisa saber, em primeiro lugar, o que é a legítima. E a legítima, pessoal, é a parte da herança que pertence única e exclusivamente aos herdeiros necessários. Não esqueça disso. Muita gente confunde, achando que a legítima pertence aos herdeiros legítimos. Não. Herdeiros legítimos são aqueles que têm a sua regulamentação da sucessão por lei. Não tem nada a ver com a legítima. A legítima é a parte da herança que é titularizada pelos herdeiros necessários. E quem são os herdeiros necessários? Aqueles que não podem ser excluídos da sucessão. São três: os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, incluindo aqui também o companheiro e a companheira, de acordo com a jurisprudência consolidada do STF, do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Essa legítima, pessoal, representa 50% da herança, do valor da herança. Portanto, essa parte da herança chamada de legítima é de titularidade dos herdeiros necessários e o autor da herança não pode alterar essa disposição. Não pode alterar, desrespeitando os direitos dos herdeiros necessários. Vamos supor que um indivíduo já viúvo possua 3 filhos, tá? Então, você sabe que, no mínimo, os 3 filhos receberão a legítima. O autor da herança, o pai deles, pode excluir quaisquer dos filhos? Não pode. No mínimo, cada um tem que receber aí a participação da legítima, que é 1/3. Dos outros 50%, aí sim, que é a parte disponível do patrimônio dele, ele pode deixar para quem ele quiser, em testamento para qualquer outra pessoa, natural ou jurídica, tá? Pode deixar, inclusive para um dos herdeiros necessários. Mas o que ele não pode é alterar o direito de cada um dos seus herdeiros necessários, que corresponde à legítima. Não é possível. Agora, ele pode, eventualmente, fazer menção em um testamento a essa legítima? Claro que pode. Ele poderia muito bem fazer um testamento e dizer, ó, eu tenho 3 filhos, F1, F2 e F3. Eu não posso mexer em 50%. Então, o que eu vou deixar para o primeiro filho é 1/3 dos 50%, ou seja, algo em torno
de 16,67% para ele, vou deixar 16,67% para o outro, e para esse outro aqui, que foi quem me ajudou a vida toda com o meu negócio, eu vou deixar os outros 50% mais a parte dele, totalizando 66,67%. Isso ele pode fazer, porque ele não está, de modo algum, desrespeitando o direito dos herdeiros necessários quanto à legítima. Com base nisso, vamos analisar as assertivas. Vem comigo, tá aí a primeira assertiva, assertiva A. Poderá ser incluída no testamento, a legítima, desde que não resulte em privação ou em redução dessa parcela aos herdeiros necessários. Acabei de explicar, ó. Isso que eu estava adivinhando. Item A, acabei de explicar, assertiva correta. Vamos para o item B. O item B diz o seguinte: não poderá ser incluído no testamento por expressa vedação legal. Errado. Acabamos de ver, é possível, não existe vedação legal. C de casa. Poderá ser incluído no testamento desde que não resulte em privação ou em redução dessa parcela aos herdeiros legítimos. Acabei também de lhes dizer, a legítima não pertence aos herdeiros legítimos, mas sim aos herdeiros necessários. Então está errado o item C de casa. Vamos para o item D de dado. Não poderá ser incluído no testamento por não ser hipótese de interpretação analógica. Aqui o caso não é de interpretação analógica, né? Aqui é a possibilidade de você apenas fazer menção ao direito dos herdeiros necessários em seu testamento, deixando claro que você está apenas dispondo em seu testamento da sua parte disponível, mas não está desrespeitando de modo algum os direitos dos herdeiros necessários. Fechou? Então está errado o item D, e o item E diz que poderá ser incluído no testamento mesmo que resulte em privação ou em redução dessa parcela aos herdeiros legítimos. Está tudo errado aqui. Não pode resultar em desrespeito aos direitos dos herdeiros necessários, não herdeiros legítimos. Tá? Com isso, terminamos mais uma aula do projeto Oráculo dos Concursos, projeto fantástico que foi criado, pensado e criado para te ajudar. Tá? Então, aproveita, assiste o vídeo, assiste as aulas até o final, revisem sempre as aulas, façam suas anotações, aproveite essa chance, pessoal, porque estudar por questões muda sua vida. No mais, agradeço a todos, deixa aí o like, forte abraço, ajuda o nosso canal e vamos juntos até a próxima.